Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 8 a 10 do livro de Marcos. Versículos 1 a 10 do capítulo 8. Provavelmente se espalhou a notícia de que Jesus havia curado um homem surdo-mudo. Assim, havia uma grande multidão, pois Jesus ainda estava na região de Decápolis. Porém, essa região não era tão povoada quanto a Galileia. O fato de Jesus estar em Decápolis e alimentar uma multidão é interessante, pois provavelmente tinha gentios entre a população. Ali Jesus, o pão da vida, já estava alimentando os gentios. As regiões de Dalmanuta são mencionadas apenas aqui no Novo Testamento e na literatura antiga. Mateus identifica o lugar como Magdala. Versículos 11 a 13. Os fariseus tinham tentado dar uma explicação satisfatória para os milagres que Jesus realizava, afirmando que eram apenas obra do acaso, alguma coincidência ou o resultado do poder maligno. Aqui eles exigiram um sinal do céu, algo que somente Deus poderia fazer. Jesus se recusou a atendê-los porque sabia que nem mesmo este tipo de milagre os convenceria. Estavam predispostos a não crer. Versículos 14 a 21. No Novo Testamento, fermento é uma ilustração de influência e, na maioria das vezes, simboliza a influência maligna do pecado. O fermento dos fariseus incluía tanto os falsos ensinos quanto o comportamento hipócrita deles. Jesus usou a discussão dos discípulos sobre pão para repreendê-los por não terem entendido nada do que ele dissera. Ele estava preocupado com a verdade espiritual, não com questões físicas corriqueiras. Jesus os censurou por deixarem de perceber que o Senhor, que providenciou o alimento miraculosamente para 5.000 e para 4.000 homens e suas famílias, é capaz de cuidar das necessidades físicas de 12 pessoas. Versículos 22 a 26. Jesus levou o homem para fora da cidade antes de curá-lo, provavelmente para evitar publicidade e aglomeração de pessoas que certamente se seguiria. Como Jesus tinha levado o cego para fora da cidade, é plausível que a mensagem da cura gradual do homem tenha sido dirigida a seus discípulos. Eles deveriam entender que Jesus estava curando gradualmente sua cegueira espiritual. Versículos 27 e 30. A Cesareia de Filipe ficava a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia e havia sido um centro de adoração a Baal e depois ao deus grego Pan, e por fim a César. As perguntas de Jesus sobre quem dizem que ele é preparam para o seu ensino. Ele precisa esclarecer que o Messias de Deus deve ser humilhado e exaltado por causa do seu povo. Isto vai contra as expectativas populares. Pedro fala pelos 12 e confessa Jesus como o Cristo, isto é, o líder divinamente ungido, o tão esperado Messias que libertaria o povo judeu do jugo opressor de Roma. A confissão de Pedro é dada por Deus, porém completa, pois o messiânico filho do homem é tanto divino quanto destinado a sofrer. É por este motivo que Jesus ordena a seus discípulos que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Versículos 31 a 33. Esta é a primeira das 3 vezes em Marcos que Jesus predisse sua morte. Os sofrimentos e a morte de Jesus eram inevitáveis porque foram ordenados por Deus, muito embora, humanamente falando, tenham sido causados pela rejeição dos líderes judaicos. Pedro não podia aceitar um Messias sofredor. Ele tomou Jesus à parte numa tentativa de convencê-lo a deixar de falar de sua morte. A tentativa de Pedro de poupar Jesus do sofrimento e da morte apresentou a mesma tentação e ponto de vista que foram expressos por Satanás ao tentar Jesus no início do seu ministério. Versículos 34 a 38. Aquele que busca uma vida de tranquilidade, conforto e aceitação por parte do mundo não encontrará a vida eterna. Por outro lado, aqueles que abdicam da própria vida por amor de Cristo e do Evangelho a encontrarão. Ter tudo que o mundo tem a oferecer, mas não ter a Cristo, é ser condenado eternamente. Nem mesmo todos os bens do mundo compensarão a perdição eterna da alma. Aqueles que rejeitam as exigências do discipulado demonstram ter vergonha de Jesus Cristo e da verdade que ele ensinou, não sendo de modo algum redimidos do pecado. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículo 1 do capítulo 9. O acontecimento que Jesus tinha em mente tem sido interpretado de várias maneiras, como, por exemplo, sua ressurreição e ascensão, a descida do Espírito Santo no Pentecostes, a expansão do cristianismo ou a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A interpretação mais precisa, porém, é ligar a promessa de Cristo com a transfiguração, que forneceu uma antevisão da glória de sua segunda vinda. O fato de os 3 evangelhos sinópticos colocarem essa promessa imediatamente antes da transfiguração apoia essa visão.
assim como o fato de que o termo reino pode referir-se ao esplendor real. Versículos 2 a 8. Como sabemos, Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus. A glória divina que emanou de Jesus fez com que até mesmo suas roupas irradiassem uma brilhante luz branca. Com frequência, a luz está associada à presença visível de Deus. A transfiguração revelou a divina natureza de Cristo. A voz de Deus exaltou a Jesus e acima de Moisés e de Elias, pois ele foi apresentado como tão esperado Messias, com plena autoridade divina. Moisés representava a lei, Elias os profetas. A aparição deles no monte foi para demonstrar que Jesus é o cumprimento da lei do Antigo Testamento e das promessas que foram feitas por Deus por intermédio dos profetas. Jesus não era a reencarnação de Elias ou de Moisés. Também não era simplesmente um profeta. Como o único filho de Deus, ele os ultrapassava infinitamente em poder e autoridade. Versículos 9 a 13. Jesus pediu a Pedro, Tiago e João para não falarem sobre o que tinham visto, pois não entenderiam o acontecimento em sua plenitude até que ele ressuscitasse dentre os mortos. Mais tarde, compreenderiam que só experimentando a morte, Jesus poderia demonstrar o poder que tem sobre ela, bem como a autoridade que tem por ser o soberano supremo. Os discípulos não seriam poderosas testemunhas para Deus se não compreendessem a verdade sobre ele. Era natural que os discípulos ficassem confusos a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, porque não tinham o poder de ver o futuro. Quando Jesus lhes disse que Elias já tinha vindo, referia-se a João Batista, que havia desempenhado o ministério profetizado relacionado a Elias. Versículos 14 a 29. Estes versículos mostram que os outros discípulos estavam fazendo enquanto Jesus e seu círculo mais restrito estavam no Monte da Transfiguração. O fato de os discípulos não poderem expulsar esse demônio é surpreendente, pois Jesus os comissionara para fazerem isso, e antes eles conseguiram fazê-lo. Os sintomas eram semelhantes à epilepsia, porém Marcos disse que isso era obra de espíritos imundos. O espírito demoníaco era mudo e surdo, deixando o menino mudo. Quando Jesus ordenou que o espírito saísse, ele empregou uma palavra que enfatizava sua autoridade. O demônio era capaz de resistir aos discípulos, mas não ao Senhor. Em resposta à pergunta dos discípulos, Jesus lhes disse que aquele tipo de espírito imundo requeria preparação espiritual por parte do exorcista, especialmente oração e jejum. Versículos 30 a 32. A segunda predição que Jesus faz de sua morte é a mais breve das três e tem muito em comum com as outras. O elemento novo nessa predição é que ele ia ser entregue. Versículos 33 a 37. O ensino de Jesus inverteu o pensamento humano. Em seu sistema de valores, ser o primeiro não vem por meio de agressividade e privilégio, mas por humildade, por ser o servo de todos. Jesus usou uma criança como demonstração. Ele não ordenou que seus discípulos se tornassem como crianças, mas que recebessem aqueles que são como crianças. A criança é um exemplo de uma pessoa sem posição e sem direitos, mas para além disso, a criança tornou-se exemplo de pessoas que se humilharam e passaram a ser confiantes em Jesus como as crianças confiam. Versículos 38 a 41. Aqui é o único momento registrado nos evangelhos sinópticos no qual apenas João fala. À luz da repreensão de Jesus nos versículos anteriores, a consciência de João o perturbava em relação a um incidente anterior no qual se envolvera. Está claro que o exorcista anônimo não era uma fraude, porque ele estava de fato expulsando demônios. Aparentemente, ele era um verdadeiro crente em Jesus. João e os outros se opuseram a ele porque ele não dizia de maneira aberta e oficial que era um aliado de Jesus como eles. Jesus lhes ordenou que não atrapalhassem o exorcista, enfatizando a lógica de que alguém que sinceramente estivesse agindo em seu nome não se voltaria contra ele. Não há terreno neutro em relação a Jesus Cristo. Quem não é contra ele é por ele, mas do mesmo modo, quem não é por ele é contra ele. Versículo 42. Jesus enfatizou anteriormente que receber pessoas humildes em nome de Cristo significa receber a ele. Aqui ele adverte contra fazer tropeçar um dos pequeninos que creem nele, isto é, levá-los à descrença ou à transgressão das leis morais de Deus. Quem assim o faz receberá a severa punição de Deus. Esta advertência se aplica a todo aquele que procura destruir a fé de uma criança ou de um cristão recém-convertido. Versículos 43 a 48.
Jesus usa um exemplo exagerado e intencional para mostrar a gravidade do pecado e o fato de que nada, nem mesmo coisas de grande importância para os seres humanos, tais como mão, pé ou olhos, podem ser mais importantes do que Deus. Mão, pé e olhos servem provavelmente como representantes para os pecados que podem ser cometidos com estas partes do corpo. Por exemplo, a mão pode representar roubo ou assassinato. O pé pode representar a locomoção a algum lugar para empreender um ato pecaminoso. Os olhos podem representar a cobiça, luxúria ou adultério. Naturalmente, Jesus não quer dizer que as pessoas devem literalmente cortar fora essas partes do corpo, pois a remoção literal delas não pode remover a raiz do pecado no coração. As palavras de Jesus servem como uma sensata advertência sobre a gravidade do pecado que pode levar ao inferno. Versículos 49 e 50. A enigmática declaração de Jesus no versículo 49 provavelmente tem a ver com a associação entre o fogo e sal no contexto sacrificial de Levítico 2, versículo 13. A primeira afirmação de Marcos, capítulo 9, versículo 50, sobre o sal, enfoca o bom uso do sal, no qual os discípulos devem refletir. O sal de depósitos próximos ao Mar Morto podia se tornar insosso, visto não ser cloreto de sódio puro. Discípulos que se tornam insípidos deixam de ser testemunhas eficazes. A segunda afirmação sobre o sal do versículo 50 tem a ver com o costume do Antigo Testamento de usar sal no estabelecimento de alianças de paz. Agora nós vamos estudar o capítulo 10, versículos 1 a 12 do capítulo 10. As duas principais escolas de pensamento divergiam nas justificativas para o divórcio. A escola de Shammai era rigorosa, a de Hileu era liberal. O motivo da pergunta dos fariseus era tentar Jesus. Se esse encontro ocorreu no território de Herodes Antipas, pode ser que eles esperassem que Jesus respondesse o mesmo modo que João Batista e sofresse o mesmo destino. Jesus estabeleceu que a questão não estava relacionada às interpretações rabínicas, mas às escrituras, ao perguntar o que Moisés havia ordenado. A lei mosaica não ordenava o divórcio, mas reconhecia a realidade do divórcio e buscava proteger os direitos e a reputação da esposa, assim como regulamentar o segundo casamento. Jesus aponta que o divórcio não fazia parte do plano original de Deus para o casamento, que era o de que um homem se casasse com uma mulher para a vida toda. Embora Jesus parecesse associar novo casamento a adultério, ele não descartou todo novo tipo de novo casamento, mas enfatizou que se um divórcio não está baseado em motivos biblicamente válidos, um novo casamento será adultério. Versículo 13 a 16. As crianças foram levadas a Jesus para que ele impusesse suas mãos sobre elas e orasse por elas. Era comum que os pais judeus buscassem para seus filhos a bênção de rabis de destaque. Jesus repreendeu os discípulos por tentarem impedir que as crianças fossem até ele. As palavras de Jesus deixam implícito que Deus estende graciosamente a salvação àqueles que são pequenos demais ou mentalmente incapacitados para exercer a fé. Versículos 17 a 22. Esse homem queria ter a certeza de alcançar a vida eterna. Por esta razão, perguntou o que deveria fazer. Afirmou que nem mesmo uma vez sequer havia desobedecido a qualquer uma das leis que Jesus mencionou. Talvez estivesse observando até a versão da lei adaptada pelos fariseus. Mas Jesus carinhosamente esquadrinhou o orgulho do jovem rico com um desafio que revelou as verdadeiras motivações dele ao dizer: vai e vende tudo quando tens e dê aos pobres. Esse desafio expôs a barreira que poderia impedi-lo de entrar no reino, seu amor ao dinheiro. A riqueza sustentava o orgulho que o jovem sentia por tudo aquilo que provavelmente conquistara com o próprio esforço. Ironicamente, a atitude dele o tornava incapaz de obedecer ao primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, não deixar que algo fosse mais importante que Deus. O jovem rico não se sentiu capaz de satisfazer a única exigência de Jesus: dedicar todo o seu coração e a sua vida a Deus. Procurou Jesus para saber o que poderia fazer, mas foi embora ciente de que não conseguia fazer. Versículos 23 a 31. Jesus disse que seria muito difícil um rico entrar no reino de Deus, porque os ricos, quando têm suas necessidades físicas satisfeitas, tornam-se frequentemente autossuficientes.
quando se sentem vazios, compram algo novo na tentativa de preencher o vazio que somente Deus é capaz de suprir. A abundância e a autossuficiência deles tornam-se seu problema. Os discípulos ficaram admirados, pois havia compreensão de que a riqueza era um sinal da bênção de Deus. Jesus assegurou aos discípulos que todo aquele que desistir de algo valioso por sua causa receberá 100 vezes mais durante a vida, embora não necessariamente da maneira que espera. Versículos 32 a 34. A terceira e última predição de sua morte e ressurreição, feita por Jesus aos 12, é apresentada aqui. Essa também é a mais detalhada das 3 predições, mencionando especificamente que ele seria escarnecido, açoitado e cuspido. Versículos 35 a 45. Assentar-se à direita era a mais elevada posição de honra, e à esquerda a segunda posição. Tiago e João tiveram um vislumbre da glória de Jesus na transfiguração e agora queriam mais. Em Mateus, fala que é a mãe deles quem faz o pedido. O cálice e o batismo se referem ao sofrimento e à morte de Jesus. Ao dizer que eles beberiam o cálice, Jesus pode estar predizendo o martírio de Tiago e o exílio de João. O fato de Jesus ter ensinado essa lição a todos os seus apóstolos revela que todos eles se debatiam com a mesma cobiça que levou Tiago e João a buscarem posições de honra. No entanto, o Senhor lhes diz que a verdadeira grandeza consiste em servir aos outros. O maior exemplo de liderança como servo é o Filho do Homem. Dar é a essência do serviço, e Jesus deu sua vida em resgate de muitos. Versículos 46 a 52. Normalmente havia mendigos nas cidades. Como a maioria das profissões daquela época exigia o esforço físico, qualquer um que tivesse uma desvantagem, uma doença mutiladora ou que fosse portador de deficiência física, estaria em desvantagem. Assim, as pessoas nessas condições geralmente eram forçadas a mendigar, embora a lei de Deus ordenasse o cuidado para com os necessitados. A cegueira era considerada uma maldição de Deus pelo pecado, mas Jesus contestou essa ideia ao curar o cego. O fato de Bartimeu ter chamado Jesus de filho de Davi demonstra que reconheceu a Jesus como o Messias. Por crer nisso, Bartimeu foi curado de sua cegueira. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 8 a 10 do livro de Marcos.